Se você sente que estuda vocabulário em inglês o tempo todo, mas ele simplesmente foge da memória, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar 6 passos que, se você seguir, vai ser praticamente impossível você não conseguir lembrar depois das palavras que você estuda. Para quem não me conhece, eu me chamo Bernardo, falo inglês fluente desde os 14 anos de idade, sou professor há quase 2 anos. Vamos começar. Ponto número 1. Evite aprender palavras de forma superficial. O primeiro ponto é sobre como você adquire palavras novas. Quando você lê ou escuta alguma coisa e tem uma palavra nova, não fique dependendo apenas da tradução para saber o significado. Outra coisa que eu normalmente também não sugiro é ficar tentando memorizar lista de palavras com traduções. Eu mesmo nunca aprendi vocabulário dessa forma. O problema disso é que o aprendizado se torna superficial. Você está aprendendo a palavra de forma isolada, não em um contexto. E aí, quando a palavra aparece numa conversa, num filme, numa música, você não lembra o significado, porque não viu ela em contexto. Então você não conseguiu conectar a palavra e a forma como ela é usada de verdade. Além disso, palavras em inglês, especialmente em inglês, às vezes significam 1000 coisas, uma palavra só. Então, uma tradução não vai ser suficiente para conseguir te fazer realmente entender o significado da palavra. Então a primeira ideia é essa: não depender apenas de tradução e listas isoladas de palavras. Geralmente é um aprendizado superficial e não funciona no longo prazo. Beleza, o que você vai fazer então em vez disso? Esse é o ponto número 2. Adicionar contexto. Quando você encontrar uma palavra nova, não fique só na tradução ali. Se pergunte qual o contexto que ela foi usada. Quem está falando aquela palavra? Por quê? Com qual sentido? Depois, procure o máximo de formas de entender o significado daquela palavra possível. Sinônimos, antônimos, pode usar tradução também, mas não é para ficar só na tradução. Definições, explicações na internet, pode ser aqui no YouTube mesmo, em forma de vídeo ou em texto. Pode usar sons, imagens, ouvir a pronúncia da palavra, ver um desenho que representa o significado daquela palavra. Enfim, quanto mais contexto você adicionar ao redor da palavra e da expressão, melhor, de forma geral. Passo número 3. Você vai usar essa palavra. Só ficar pesquisando o significado não é suficiente para te ajudar a realmente fixar na memória o significado daquela palavra. Tem que usar. E como que você vai usar? Você vai escrever frases, textos, curtos ou longos, não importa. Vai falar frases com essa palavra em voz alta. E vai fazer tudo isso tentando inserir essa palavra em contextos diferentes também. O foco aqui não é usar perfeitamente esse vocabulário novo. É só realmente brincar com o que você acabou de aprender. Fazendo assim, você vai aprender 2 coisas: como essa palavra ou expressão geralmente é usada, mas também quando que ela significa coisas diferentes, dependendo do contexto. De forma geral, quanto mais você produzir com essa palavra ou expressão nova que você aprendeu, mais firme vai ser a memória dela. Depois de fazer tudo isso, passo número 4. Revise. Então você vai anotar, pode ser no aplicativo, pode ser no bloco de notas, pode ser no seu caderno, tanto faz. E você vai revisar. Agora, o que eu não sugiro que você faça é abrir um aplicativo de revisão espaçada, por exemplo, e revisar de forma mecânica, tentando se forçar a decorar. Esse tipo de revisão mecânica ainda é muito superficial e não vai te ajudar a realmente lembrar da palavra. A forma como você revisa, o ideal é que seja ativa. Ou seja, lembra do passo 3? No passo 3 eu falei para criar textos, frases, falar a palavra. A revisão é a mesma coisa, só que pela segunda vez, ou terceira, ou sabe sei lá quantas vezes você vai precisar revisar. Mas se seguir o que eu estou falando, não muitas. Então você vai criar frases de novo, vai criar textos, vai falar a palavra de novo, vai tentar experimentar ela em contextos diferentes agora, dessa vez de novo. Por exemplo, se você aprendeu a expressão wake up, que significa acordar, você coloca lá não só I wake up at 6 a.m. every day. Não uma frase simples como essa, mas descreve a hora que você acorda, descreve como você se sente quando você acorda, o que você faz depois de acordar ou ao redor do horário de acordar. Assim você adiciona o máximo de contexto possível. Passo número 5. Cada vez que você fizer esse processo de revisão, você vai criar contextos novos. Pode inventar a história, criar alguma coisa imaginária, ou falar da sua rotina mesmo. Mas o ponto é, sempre coloque mais contexto ao redor da palavra, histórias novas, contextos diferentes. Novamente, quanto mais contexto você envolver essa palavra, mais robusta vai ser a memória dela. Fazendo isso, você já vai praticamente garantir que você não vai esquecer as expressões e as palavras novas que você aprende. Mas o ponto número 6,
O último, mas não menos importante, que é, mesmo fazendo tudo isso, ou mesmo fazendo tudo certo, por assim dizer, é normal esquecer, às vezes. Eu mesmo esqueço palavras em inglês várias vezes, e eu estudo há uma década. Então, é normal esquecer, faz parte. Você vai esquecer palavras mesmo, elas vão fugir da memória, isso é normal. Quando isso acontecer, não se frustre, até porque, pelo que eu estou falando aqui, já é algo esperado de acontecer mesmo. Então, simplesmente revise a palavra de novo, faça aquele processo que eu mencionei, faça algumas frases, faça um texto, até você se relembrar do significado daquela expressão. É muito necessário aqui ter paciência e compaixão consigo mesmo. Porque se você ficar, por exemplo, pensando, eu esqueci essa palavra, eu sou burro, eu não sei se eu estou te dando certo, isso acaba desanimando, desmotivando, não é isso que a gente quer. Então, é normal esquecer, às vezes é inevitável, você vai esquecer mesmo. Simplesmente revise e continue aprendendo. Então, para concluir, vou recapitular. Ponto número 1. Evite aprender palavras superficialmente. E como que você faz isso? Com o ponto número 2. Você vai envolver essa palavra no máximo de contexto possível, criando frases, textos, em contextos diferentes, situações imaginárias, falando essa palavra, vendo imagens, fazendo desenhos, ouvindo a pronúncia, o máximo que você puder. 3. Você vai fazer o que eu mencionei aqui no ponto 2, eu pulei, enfim, que é criar esses textos, criar as frases, envolver essa palavra em contexto. 4. Você vai fazer o passo 1, 2 e 3 de novo. O ponto 4 é basicamente esse. Então, aprendeu a palavra, envolveu em contexto, você vai revisar. E para revisar, você vai fazer tudo de novo. Viu aquela palavra de novo que você já anotou, já registrou, vai criar textos de novo, frases de novo, vai ouvir uma pronúncia de novo, praticar para você memorizar aquilo dali. 5. O passo 5 é fazer o passo 4 de novo, e o passo 4 é fazer os 3 primeiros passos de novo. Então, de forma resumida, depois que você já chegou na fase de revisar, toda vez que você puxar aquela palavra na memória e ela não vier, você vai lá e revisa de novo. A esse ponto, provavelmente, você não vai ter que fazer textos grandes ou frases enormes para ficar lembrando da palavra. Às vezes, só de você bater o olho nela, você já vai lembrar do significado. Você vai até se surpreender. Como que eu esqueci disso? Mas, caso você tenha esquecido, mesmo assim é bom fazer uma frasezinha, revisar o significado ali, só para garantir que você não vai esquecer. Passo número 6. Tem que ter compaixão consigo mesmo. Esquecer uma palavra é normal. Acontece até com quem estuda há muito tempo, acontece com todo mundo. Então, esqueceu? Não se frustre. Simplesmente revise o significado daquela expressão de novo e bola para frente. Seguindo esses passos, você vai conseguir aprender muito vocabulário e fixar na memória. E se você fizer isso de forma consistente, o resultado é duradouro.